E se a pessoa em quem você mais confia estivesse, na verdade, planejando algo que pudesse destruir tudo aquilo que você construiu? E se por trás de palavras doces e atitudes aparentemente bondosas houvesse intenções que aos poucos minassem sua paz, sua fé e até mesmo sua esperança? Eu sei, é muito desconfortante pensar nisso, mas Jesus nos alertou que esse tipo de perigo é mais comum do que imaginamos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essas palavras de Jesus, registradas em Mateus, capítulo 7, versículo 15, não são apenas um aviso distante de um tempo que já passou. Elas ecoam com força nos dias de hoje, como um lembrete de que nem tudo o que reluz é ouro e nem todos os que se apresentam como aliados ou líderes possuem boas intenções. Se tem uma coisa que engana nessa vida, são as aparências. Pessoas, situações e até ideias podem parecer atraentes, confiáveis, seguras, até que, de repente, percebemos o quanto estávamos enganados. E o mais assustador é que, muitas vezes, o perigo não vem de um estranho. Infelizmente, ele pode estar na palavra de um amigo, no conselho de um líder ou na influência de quem deveria nos proteger. Mas Jesus não nos deu esse alerta para nos encher de medo ou desconfiança. Ele sabia que para viver uma vida plena, precisamos ser vigilantes. Estar atentos não significa viver presos à insegurança, mas sim permitir que Deus nos ensine a discernir. E discernimento não é apenas um dom, é uma habilidade que podemos cultivar ao longo de nossa caminhada com Ele. Talvez você esteja se perguntando por que algo tão simples como cuidado com os falsos profetas carrega tanto peso. Mas pense, quantas vezes você confiou cegamente em algo ou alguém e no final sentiu o impacto da decepção? Quantas portas abertas, aparentemente inofensivas, se tornaram armadilhas que consumiram sua energia, seus sonhos e até sua fé? Pare e pense. Com certeza irá se lembrar de alguma situação que aconteceu com você ou com quem você ama. Mas, na verdade, essa mensagem não é sobre desconfiar de tudo ao seu redor. É sobre fortalecer o seu coração para que ele seja protegido pela verdade de Deus. É sobre olhar para o que está ao seu redor com olhos espirituais e pedir ao Senhor sabedoria para entender o que, muitas vezes, não é dito com palavras. Jesus nos deu esse alerta porque sabia que precisamos estar preparados para reconhecer o que realmente vem de Deus e o que é apenas uma ilusão passageira. Afinal, só a verdade liberta, e é na presença de Deus que encontramos essa luz tão necessária para atravessar qualquer sombra. Jesus usou a imagem de lobos vestidos de ovelhas para transmitir uma verdade profunda. Nem tudo o que parece inofensivo realmente é. O lobo, por sua natureza, é predador. Ele se mistura às ovelhas, não porque deseja fazer parte do rebanho, mas porque tem intenções ocultas. Essa metáfora é poderosa porque nos alerta para algo que nossos olhos nem sempre percebem de imediato. O perigo nem sempre é óbvio. Quantas vezes nos deparamos com palavras doces que mascaram atitudes amargas, com sorrisos aparentemente sinceros que escondem segundas intenções? Jesus não estava falando apenas de figuras religiosas ou líderes. O princípio se aplica a qualquer área da vida. Muitas vezes, a falsidade se apresenta de forma sutil, como um convite que parece legítimo ou uma amizade que parece verdadeira. Mas, com o tempo, as intenções reais vêm à tona. O que torna essa imagem tão relevante é que o lobo não muda sua essência. Ele se disfarça, mas continua sendo lobo. Essa é uma lição sobre como o engano funciona. Não se trata de uma transformação real, mas de uma máscara. E é por isso que Jesus nos chama a estar vigilantes. Não para julgar, mas para reconhecer que nem tudo o que parece bom realmente é. Discernir más intenções não significa desconfiar de tudo ou todos ao nosso redor.
Trata-se de olhar para além da superfície, buscando a orientação de Deus. Porque por mais astuto que um disfarce possa ser, o Espírito Santo nos dá sabedoria para perceber o que os olhos humanos não podem enxergar. E é Ele quem nos ensina a distinguir o que vem de Deus e o que é apenas uma ilusão. Essa vigilância é uma forma de proteção. Quando entendemos que nem tudo o que reluz é ouro, nos tornamos menos vulneráveis ao engano. Não é uma postura de medo, mas de confiança na verdade que Deus nos revela. É como se Ele dissesse: fique atento, eu estou com você e vou te mostrar o caminho certo. A palavra nos dá exemplos claros desse discernimento. Pense em Jesus, que, ao ser tentado no deserto, não foi enganado pelas palavras suaves do inimigo. Ele reconheceu a mentira por trás do convite e respondeu com a verdade. Essa é a essência do discernimento. Responder ao engano com a sabedoria da palavra. E assim percebemos que o alerta de Jesus não é sobre o perigo em si, mas sobre como podemos estar prontos para enfrentá-lo. Ele nos ensina que, ao caminhar com Deus, somos capazes de ver além do que é aparente, confiando que sua verdade sempre prevalece, mesmo diante das mentiras mais bem disfarçadas. Discernir não é apenas um ato de observação, mas um exercício de fé. Quando Jesus nos alertou sobre os falsos profetas, ele não falou apenas da aparência externa ou do comportamento enganoso. Ele nos mostrou a necessidade de olhar além, de buscar a verdade que só Deus pode revelar. E essa verdade não é algo que descobrimos sozinhos, é um presente do Espírito Santo que nos guia quando colocamos nossa confiança no Senhor. Muitas vezes, o discernimento começa com uma inquietação no coração. É aquela sensação de que algo não está completamente certo, mesmo que tudo pareça em ordem. Essa inquietação é um convite de Deus para que busquemos a sua sabedoria antes de tomarmos qualquer decisão ou confiarmos em qualquer promessa. Não se trata de medo ou desconfiança, mas de um coração que reconhece sua dependência do Pai para enxergar o que é verdadeiro. Na Bíblia, vemos histórias de homens e mulheres que confiaram no discernimento dado por Deus. Pense em Salomão, que pediu sabedoria ao invés de riquezas ou poder. Sua escolha revelou que ele compreendia a importância de enxergar com os olhos de Deus, e essa sabedoria foi usada para guiar um povo inteiro. Da mesma forma, o discernimento espiritual nos ajuda a tomar decisões que não apenas protegem nossa vida, mas refletem a vontade de Deus. Essa sabedoria espiritual também nos ensina a diferença entre o que é bom e o que é perfeito. Nem tudo que parece positivo ou aceitável vem de Deus. Às vezes, somos atraídos por caminhos que parecem promissores, mas que, na verdade, nos afastam daquilo que é eterno. Discernir é saber dizer não ao que é passageiro e sim ao que alimenta nossa alma com a presença de Deus. Outro aspecto importante do discernimento é reconhecer quando algo está se alinhando com os princípios bíblicos. As Escrituras são o padrão pelo qual medimos as intenções e ações, tanto nossas quanto daqueles ao nosso redor. Por isso, investir tempo na palavra de Deus é essencial. Sem ela, ficamos desarmados diante de situações que exigem respostas rápidas, mas profundas. A prática do discernimento é algo que também protege nossa mente e coração. O mundo está cheio de vozes que competem pela nossa atenção, mas nem todas essas vozes são dignas de confiança. Quando entregamos nossos pensamentos e desejos a Deus, Ele nos ajuda a filtrar o que edifica do que destrói. É assim que permanecemos firmes, mesmo diante de influências negativas. Discernimento espiritual não é um dom reservado a poucos. É uma promessa para todos que buscam a Deus com sinceridade. É o Senhor quem nos capacita a enxergar o que está oculto, a ouvir o que realmente importa e a trilhar o caminho da verdade.
E ao vivermos dessa forma, somos constantemente lembrados de que, com Deus, não há espaço para a confusão ou o engano. O coração humano é como um jardim que exige cuidado constante. Tudo o que permitimos entrar em nossa vida, seja uma palavra, um conselho ou um relacionamento, é uma semente que pode crescer e influenciar quem nos tornamos. Quando Jesus falou sobre lobos em pele de ovelhas, ele nos alertou para a importância de vigiar o que plantamos em nossa mente e coração, pois nem toda semente é boa e algumas podem sufocar o que há de mais precioso em nós. A oração é um abrigo nesse processo. Quando nos conectamos com Deus de forma genuína, Ele nos dá não apenas a força para resistir ao que é nocivo, mas também a clareza para identificar o que não pertence ao solo fértil que Ele preparou para nós. Esse diálogo com o Senhor nos ajuda a enxergar além do que é visível e a sentir em nosso espírito o que não é dito. É assim que descobrimos uma paz que protege e orienta. Essa proteção também cresce à medida que nos aproximamos da palavra. As Escrituras são um mapa vivo que nos orienta mesmo nos momentos de maior incerteza. Enquanto o mundo muitas vezes distorce valores e confunde prioridades, a verdade divina permanece constante, iluminando nossos passos e nos mostrando onde devemos pisar com segurança. Cada versículo lido e guardado em nosso coração se torna um escudo contra o engano. A vigilância é essencial para reconhecer quando algo ou alguém não está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes, as intenções se revelam em pequenos gestos, palavras ou atitudes que antes passavam despercebidos. Essa percepção não vem do medo, mas de uma confiança serena no Espírito Santo, que está sempre ao nosso lado, guiando e protegendo. Quando nos colocamos sob a direção de Deus, nossas escolhas começam a refletir essa aliança. Os relacionamentos que cultivamos, os pensamentos que alimentamos e as prioridades que abraçamos se tornam espelhos de quem Ele deseja que sejamos. E isso não é resultado de um esforço humano isolado, mas da graça que transforma e renova o nosso interior. Na prática, viver protegido das influências negativas significa permanecer sensível àquilo que nutre a alma. Nem sempre as vozes ao nosso redor contribuem para a paz que Deus deseja para nós, e identificar o que constrói, ao invés de destruir, é parte de um coração que se entrega diariamente à vontade divina. É nesse estado de entrega que encontramos a verdadeira liberdade. Quanto mais dependemos do Senhor, mais Ele nos ensina a caminhar em meio às ilusões sem sermos afetados por elas. Ele não apenas nos afasta do perigo, mas também nos fortalece para permanecermos firmes diante de qualquer tentação, conduzindo-nos para um terreno seguro onde sua verdade sempre prevalece. A verdade de Deus é como uma chama que ilumina e purifica. Quando escolhemos viver de acordo com ela, começamos a perceber como as sombras da falsidade e do engano perdem força diante da luz. Esse processo não acontece apenas em grandes decisões, mas nos pequenos gestos diários, que revelam quem somos e em quem acreditamos. Quem caminha na verdade se torna uma fonte de inspiração para os outros. Não porque busca ser admirado, mas porque reflete a luz de Cristo. Essa luz não exige palavras ou explicações, ela simplesmente transforma o ambiente. Onde há verdade, há paz, e onde há paz, as pessoas encontram segurança para confiar e se abrir. É assim que nos tornamos instrumentos de Deus em um mundo marcado pela desconfiança. Viver na luz não significa estar livre de desafios. Na verdade, a autenticidade muitas vezes contrasta com o que é mais aceito. Jesus nos mostrou isso em sua vida. Ele enfrentou críticas e rejeições porque escolheu ser fiel à verdade, mesmo quando isso significava ir contra as expectativas humanas. Esse exemplo nos ensina que a verdade é um caminho de coragem, mas também de propósito e libertação.
Cada escolha que fazemos molda não apenas a nossa vida, mas também a daqueles que nos cercam. Quando somos verdadeiros em nossas palavras e ações, damos testemunho do amor de Deus. E mesmo que nem todos reconheçam ou aceitem isso, o impacto é real. Nossas atitudes falam mais alto do que qualquer discurso, e é por meio delas que mostramos o que realmente está em nosso coração. Essa transparência não é apenas um testemunho para os outros, mas também uma fonte de proteção para nós mesmos. Quem vive na luz não precisa carregar o peso de mentiras ou máscaras. A liberdade que vem da verdade nos permite descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Não há espaço para dúvidas ou medos quando confiamos no Senhor. A luz que carregamos também nos ajuda a reconhecer o que não pertence a ela. Quando vivemos conectados com Deus, percebemos rapidamente aquilo que desvia ou distorce a verdade. Essa sensibilidade é um presente que nos protege de escolhas precipitadas e nos mantém alinhados com a vontade do Pai. É como se a luz revelasse os detalhes que antes passavam despercebidos. Assim, construir uma vida de verdade e luz não é apenas uma decisão pontual, mas uma entrega contínua. É escolher diariamente ser guiado pelo Espírito Santo, que nos ensina a andar no caminho estreito, mas seguro, da verdade de Deus. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais nossa vida reflete a graça e a pureza da luz que vem do alto. Há momentos em que a alma precisa de um lugar seguro, onde as incertezas se acalmem e a verdade de Deus se torne a única voz. Talvez você esteja carregando dúvidas, sentindo o peso de influências que não sabe como interpretar, ou até mesmo lutando para discernir o que é certo em meio ao que parece confuso. Esses sentimentos não precisam ser enfrentados sozinhos. Deus nos convida a nos recolhermos em Sua presença, onde encontramos sabedoria, paz e força. Ao refletirmos sobre as palavras de Jesus, percebemos que Ele nunca nos chamou para enfrentarmos o mundo com medo ou desconfiança. Pelo contrário, Ele nos lembra que não estamos sozinhos. Sua promessa de estar conosco em todos os momentos é um convite para descansarmos nele. É nesse lugar de descanso que nossa visão se alinha à de Deus e passamos a enxergar além das aparências. Talvez, neste instante, seu coração esteja inquieto. Pode ser uma situação que tem trazido insegurança, ou talvez uma voz interna que insiste em questionar se você está no caminho certo. Deus conhece cada pensamento seu, e Ele não se assusta com as dúvidas ou fragilidades que carregamos. Pelo contrário, Ele nos acolhe com amor e nos dá as respostas que somente Ele pode dar. Esse é um momento de entrega. Não é preciso carregar sozinho aquilo que Deus está pronto para levar. Ele nos chama para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. A cada peso que entregamos, recebemos em troca sua leveza, seu conforto e a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos todas as coisas. Ao buscarmos a Deus em oração, Ele nos dá discernimento para reconhecer o que edifica e nos afasta do que nos faz mal. O Espírito Santo é nosso guia, nosso conselheiro fiel, que nos ajuda a ver o que os olhos humanos não podem perceber. É na comunhão com Deus que encontramos a proteção e a clareza que precisamos para seguir em frente com confiança. Permita que este seja um momento único, onde você possa abrir seu coração completamente diante do Pai. Feche os olhos, respire fundo e entregue a Ele tudo o que está em sua mente e coração. Não há nada que Ele não possa compreender, nada que Ele não possa resolver. Que este seja um instante de conexão com aquele que conhece cada detalhe seu e te ama com um amor perfeito. Senhor nosso Deus, chegamos à Tua presença neste momento com o coração cheio de humildade e confiança. Reconhecemos que Tu és o único capaz de ver além das aparências, de sondar os corações e de revelar aquilo que está oculto. Colocamos diante de Ti toda a nossa vida,
nossas dúvidas, nossos medos e as incertezas que carregamos. Pedimos que, pela Tua graça, o Senhor ilumine nosso caminho e nos ensine a discernir entre o que vem de Ti e o que não pertence à Tua vontade. Sabemos que o mundo ao nosso redor está cheio de enganos e ilusões que tentam nos afastar da Tua verdade. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, nos mostrando o que é bom, agradável e perfeito aos Teus olhos. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz e coragem para seguir os Teus direcionamentos, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que a Tua sabedoria nos conduza em cada decisão, Senhor. Entregamos a Ti os relacionamentos que fazem parte da nossa vida. Pedimos que o Senhor revele aquilo que precisamos enxergar. Livra-nos de falsas amizades, de conselhos enganosos e de influências que possam nos afastar de Ti. Protege o nosso coração, Senhor, para que ele permaneça íntegro e alinhado com a Tua verdade. Ensina-nos a perdoar, mas também a sermos prudentes em nossas escolhas e atitudes. Senhor, queremos viver de maneira que reflita a Tua luz. Ajuda-nos a ser pessoas sinceras, transparentes e comprometidas com os Teus valores. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor e que por meio de nós, outras pessoas possam conhecer a Tua verdade. Livra-nos de toda a tentação de mascarar quem somos ou de buscar aprovação onde ela não tem valor eterno. Ensina-nos a descansar na identidade que temos em Ti. Temos a consciência de que muitas vezes somos influenciados por aquilo que não edifica. Por isso, pedimos que o Senhor renove a nossa mente e purifique o nosso coração. Ajuda-nos a filtrar o que ouvimos, vemos e vivemos, para que nada nos tire do centro da Tua vontade. Dá-nos forças para resistir às pressões do mundo e para permanecermos firmes na Tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos porque sabemos que não estamos sozinhos. Tu estás conosco em cada passo, em cada decisão e em cada momento de incerteza. Obrigado por nos proteger com o Teu amor incondicional e por nunca desistir de nós, mesmo quando nos sentimos fracos. Confiamos plenamente em Ti e declaramos que és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, Te pedimos que continues a nos guiar, a nos guardar e a nos moldar segundo a Tua vontade. Que a Tua verdade seja o nosso alicerce, a Tua luz, o nosso guia e a Tua presença, a nossa paz. Obrigado por nos ouvir, por nos amar e por nos dar a certeza de que em Ti estamos seguros. Amém. Quero Te agradecer grandemente por ter ficado até aqui, ouvindo e refletindo sobre essa mensagem. Sua presença aqui é muito importante. Cada comentário, cada like, cada inscrição é um combustível para trazer cada vez mais conteúdo que edifiquem as pessoas que chegaram até aqui. Sei que Deus fala poderosamente ao coração daqueles que o buscam com sinceridade. Cada segundo que você dedicou a ouvir essa palavra é uma semente de fé plantada em sua vida. E eu creio que ela dará frutos no tempo certo. Te convido a deixar um amém nos comentários. Esse simples gesto é mais do que uma palavra. É uma declaração de fé, uma forma de dizer a Deus que você confia em suas promessas e na sua direção. Compartilhe também esta mensagem com alguém que você sente que precisa ouvir sobre proteção, discernimento e a verdade de Deus. Muitas vezes, uma palavra certa no momento certo pode transformar a vida de quem está ao nosso redor. Seja um canal de luz e de amor na vida de outras pessoas. E antes de nos despedirmos, quero te lembrar que Deus está com você em cada passo da sua caminhada. Ele te guarda, te guia e te fortalece. Não importa as circunstâncias, Ele permanece fiel e presente, cuidando de cada detalhe da sua vida. Muito obrigado por estar aqui. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, trazendo paz, discernimento e a força necessária para vencer qualquer desafio. Que Deus te abençoe abundantemente. Até logo!